Boa noite, Breno. E aí, Alisson, tudo bom, cara? Tá me ouvindo? Ô, Breno, o que você me fala da eleição dos Estados Unidos? Você viu que o número de bolsas de inovações tecnológicas aumentou, né? Cara, que pergunta complexa. Assim, geralmente eu não gosto de me envolver em temas políticos em aula por questões óbvias, né? Mas a gente, assim, em termos de consideração. Oi, boa noite, Renan, tudo bom, cara? Cara, normalmente, Alice, respondendo sua pergunta aí, não, eu não gosto de me envolver em questões políticas puramente, assim, tomar um partido, sabe, em aula, porém, Não, eu tô falando só das inovações. Eu pus porque é o nome dos caras. Eu também não gosto assim, desse trem, não. isso aí com certeza, e assim, não somente isso, né, a gente pode ver a questão do comportamento relacionado a investimentos, né, o comportamento dos investidores, o impacto que isso tem no mercado de investimento global, porque a gente não pode esquecer que todas as tecnologias, todas as inovações, elas demandam fomento, né? E assim, aí entra a questão da hélice tríplice, né? Como que os mercados eles estão atentos e como que os institutos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, eles estão atentos a essa questão relacionada a esses fatores políticos, porque querendo ou não, igual eu falei com vocês, independente do candidato A, B, C, D, sempre toda nação, ainda mais a maior potência do mundo, né, vai ter uma política de inovação, né, vai ter uma política relacionada ao fomento, à inovação, à tecnologia, e isso impacta diretamente, cara, e você pode esperar que vão ter mais notícias aí, mais, tá, né, mas não, no sentido de ruim. Vamos ter mais notícia aí. A última vez que eu olhei notícia a respeito foi ontem à noite. Já saiu o resultado? Não, né? Ainda não, mas o Trump tá perdendo por enquanto. Nossa. É. Enfim. Eu tô vendo aqui. Cara, então assim, na aula de semana que vem talvez a gente tenha mais insumo para poder. A gente tenha mais insumo para poder discutir a respeito disso, né? Bom, na última aula, a gente falou a respeito das experiências do usuário virtual, né? A gente chegou a entrar em inovação em propriedade intelectual? Entrou, né? Só Eu acho que você verificar. só falou em cima, não? Deixa eu verificar um minuto aqui, porque como eu tenho uma outra turma de inovação, um segundinho, galera. Enquanto, inclusive, os outros colegas chegam aí, só o nosso... Só um minuto. Mas, enfim, só para a gente não atrasar a aula também, a gente entra agora numa dimensão que é muito importante, sabe? Relacionada à questão da tecnologia e a questão das proteções, porque a gente falou muito já sobre a importância, né, da inovação tecnológica, mas a gente não chegou a discutir as questões relacionadas de fato, como fazer. E eu acredito que uma questão, assim, as dimensões, né, da propriedade intelectual, elas são múltiplas. Só que a gente tem várias dimensões de proteção. A gente pode falar aí de marca, patente, a gente pode falar de cultivares, e seja qual for essa dimensão, realmente a gente não chegou a entrar na propriedade intelectual. E seja qual for essa dimensão, a gente precisa saber pelo menos como fazer, como chegar, ok? E aí, nesse sentido, hoje a gente entra, né, nesse campo interessante e desafiador, né, que é o da propriedade intelectual. E aí eu já vou entrar, assim, eu espero conseguir falar bastante a respeito das marcas, né, que é um tema que eu acho que interessa a todos e todas,
e também a respeito do desenho industrial, que vocês devem se lembrar de ter feito a disciplina de desenvolvimento de novos produtos, e aí agora esse conhecimento, ele entra meio que em voga, sabe? Assim, ele vai ser requerido. Então, eu acho que vai ser uma aula interessante. Bom, só retomando então, pessoal, na última aula a gente falou a respeito do trade marketing digital, que, né, a respeito dessas experiências do consumidor virtual, que seriam, né, uma espécie de amparo, vamos colocar assim, né, de prelúdio para essa nova experiência, né, para esse novo consumidor que ele tem uma experiência instantânea, né, que tem baseado nas users experiences, né, que são essas experiências de usuário, e em função disso, a gente precisa criar, né, uma experiência que seja o mais verossímil, que seja o mais próximo possível da experiência presencial. O site ele precisa estar bem layoutado, né, ele precisa ter uma adequação aos detalhes, ao nível de detalhamento mesmo do consumidor. Então, essas são algumas questões que a gente precisa fixar. Retomando então aqui, pessoal, eu só estou pegando o outro material, porque eu achei que nós já tínhamos entrado na aula de propriedade intelectual. Antes de eu entrar, assim, dando tempo da turma chegar, eu só queria falar assim, a respeito do trabalho. Alguns alunos têm me mandado dúvidas, e isso é muito bom, sim, eu estou atendendo a todos. Só explicar uma questão que mais de 2 alunos me perguntaram, então eu acho que é importante a gente trazer isso aqui, para ver se ficou alguma dúvida, alguma coisa, a respeito da questão do conceito, né, de estrutura de inovação. Quando eu falo de estrutura de inovação, pessoal, eu estou querendo saber se, por exemplo, se vocês vão precisar de, sei lá, de um programa de incubação, se vai ser necessário algum laboratório de inovação tecnológica, se vai ser necessário um contrato para transferência de tecnologia. Então, assim, são as macroestruturas, sabe, que compõem o cenário da inovação. Então, assim, como que ela vai estar estruturada, se ela vai se materializar numa inovação de processo, de produto, de serviço, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu que eu propus essa colocação, essa provocação, tá certo? Então, é só mesmo para poder vocês entenderem. E se tiver alguma outra questão, algum outro ponto para quem já começou o trabalho, que vocês queiram me perguntar, eu também sigo à disposição aí, caso tenha ficado alguma questão. Ok? Dos pontos componentes, assim, em relação ao nosso trabalho aqui, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Nome do negócio, funcionamento do mesmo, recursos necessários para sua implementação, em qual mercado ele vai atuar, né? Qual o perfil de cliente desse negócio, qual o diferencial. Isso aqui meio que uma coisa que vocês já estão habituados, né? A descrição detalhada da inovação também. Como ele vai ser veiculado, comunicação, divulgação. Como vocês vão ganhar dinheiro com ele, quais... Como assim? Veiculado aí. Como ele vai ser divulgado, como que ele vai ser comunicado, como que ele vai ser anunciado, você entendeu? Tá, entendi. Quais vão ser seus pontos de contato com o consumidor? Como você vai ganhar dinheiro com ele, como que você vai gerar receita, né? Quais são os principais custos que estão associados a ele, e o que é possível de proteger, né? Falando em termos de propriedade intelectual. Então, assim, vocês vão colocar algum direito de autor, alguma frase específica, tá? E estrutura de inovação é justamente isso. Quais são? Ele vai precisar de um laboratório de inovação, um programa de incubação, ele vai precisar né, qual o tipo de inovação que ele está trabalhando ali, vai ser uma inovação essencialmente tecnológica, precisa de algum contrato de transferência de tecnologia, ou é possível gerar, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido
que eu perguntei para vocês, né, que eu propus para vocês a realização desse trabalho, tá certo? Eu acho que das dúvidas que vocês tiveram foram essas assim que eu consegui identificar. Vocês tinham alguma outra questão mais específica? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Não? Bom, então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Então, hoje a gente começa a discussão sobre propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é um ramo, né, do direito, especificamente do direito, né, mas que tem abrangência em outras áreas do conhecimento, que ela vai assegurar, né, garantir os devidos direitos, né, o devido reconhecimento para os criadores de um determinado produto ou de um determinado serviço. Só para vocês entenderem, nós temos, em relação à propriedade intelectual, três grandes ramos ou três grandes denominações, né, que seriam os direitos de autor, que seria a própria propriedade industrial e seria a proteção sui generis. São as três grandes categorias de propriedade intelectual, ou seja, em cima do que é passível e possível a gente incidir direitos de propriedade intelectual, certo? Em relação a direitos de autor, a gente está considerando aqui todas as criações, todas as materializações, né, de ideias, de criações artísticas, manifestações subjetivas que são passíveis de aplicação comercial, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu escreva um livro aqui, mas eu mostro essa ideia para um amigo meu manda esse livro para a editora e começa a ganhar muito dinheiro com ele. Se eu conseguir provar que esse livro é da minha autoria, né, eu tenho direito de autor sobre ele. Ou, por exemplo, eu não li detalhadamente sobre isso, eu vi por alto, posso até pesquisar melhor para poder passar para vocês. Mas o Mickey, né, o desenho do Mickey, direito de autor sobre o Mickey, se eu não me engano, está acabando ou acabou, né, porque ele tem uma periodicidade. Então, assim, a Disney quase que perdeu o direito de exclusividade, né, de usar o Mickey. Mas é claro que a empresa vai lá e compra o direito de autor de novo e recupera isso, tá? Mas a propriedade dos direitos de autor, eles têm um tempo também. Por exemplo, as obras do Freud, do Sigmund Freud, psicanalista famoso, pouco tempo atrás algumas obras perderam o direito de autor, né? Porque depois de um tempo elas se tornam de domínio público. Então, assim, você desenvolveu um software, você desenvolveu uma poesia, uma música, um desenho que não seja industrial, claro, né? Um desenho artístico, um personagem, tudo isso é passível de direitos de autor. Inclusive, as monografias de vocês, os TCCs, as teses, né? Toda produção autoral é passível de direito, né? Caso vocês desenvolvam, sei lá, um método empresarial. Esse método, ele pode, né, se vocês transformarem isso num livro, numa produção intelectual, isso é passível de direito de autor, tá? A propriedade industrial, ela tem essa mesma dimensão, só que ela é mais relacionada a negócios ou dimensões mais institucionais. Então, por exemplo, marca, registro de marca, é um elemento que interessa a todos, né, que nos chama muita atenção e que é de suma importância, né? As pessoas não veem a devida importância, o devido valor de registrar suas marcas, até que chega um momento em que ela precisa registrar suas marcas e que ela tem problema com isso. Eu sempre falo, né, com clientes ou com alunos, tipo assim, imagine a situação, você cria a sua marca, cria sua identidade visual, faz todo um esquema de cores, desenvolve timbrado, faz uniforme, faz placa, faz letreiro, faz panfleto, site, mídia social, faz tudo isso. Aí, depois de um tempo, vem uma empresa e faz o requerimento do direito
de uso de marca, e aí você tem que mudar tudo isso, sei lá, você tem um mês para mudar toda a sua marca, você tem um mês para reconstruir tudo isso. Então é importante, né, fazer isso quanto antes. Eu tenho alguns clientes nos Estados Unidos que é muito engraçado o comportamento deles em relação ao nosso comportamento aqui no Brasil. Como que, assim, o registro da marca é a primeira coisa que eles se preocupam. Então, por exemplo, tem um cliente que ele já comprou, tipo, 5 domínios, domínio de site mesmo, sabe? Tipo assim, com variações do nome deles. Então, tipo assim, comprou Imports and Exports, comprou Enterprises, comprou Business, comprou mais 2 variações que eu não lembro, mas comprou 5 domínios justamente para poder ter esse direito à exclusividade, né? Considerando aí a questão da competitividade. A patente, né? Para você patentear, você tem que ter inventado alguma coisa que seja exclusiva, que seja nova, seja autêntica, seja única. O desenho industrial, ele vai na mesma direção, mas tem algumas configurações industriais relacionadas a produtos ou serviços, por isso que a disciplina de desenvolvimento de novos produtos ela é tão importante no nosso curso, né? Para vocês saberem como desenvolver novos ornamentos, novas formas, linhas de cores, padrões, e para que isso, né, possa vir a ser registrado como uma exclusividade da sua marca. Por exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar, quando tinha aquela sandália, só Ipanema tem as anatômicas, né, que eram as sandálias anatômicas. Então, aquele desenho industrial das anatômicas, sandálias anatômicas, né, verificada a originalidade, a exclusividade, aquele desenho industrial daquele sapato, ele poderia ser registrado, né? O desenho industrial ali do produto poderia ser registrado. E é importante também a gente lembrar, né, dos desenhos explodidos que a gente fazia lá na disciplina de PPCP, porque, né, quando você desenvolve um produto e os seus componentes, sua composição é detalhada e você consegue comprovar que ela é única, que ela é autêntica, você tem como obter vantagem financeira, vantagem econômica sobre isso. A indicação geográfica, não sei se eu já mencionei para vocês também, ela está muito relacionada com a questão de local de origem, né? Então, por exemplo, o queijo canastra, o queijo que é da região da Serra da Canastra, ou igual aqui em Viçosa, tem doce de leite Viçosa. Então, assim, esses elementos de marca de origem, né, configurações de origem, se você conseguir comprovar que existe um método único próprio da região, muitas vezes associado com uma marca coletiva, você também tem como conferir autenticidade, né, porque assim, se é daquela localidade é boa, você tem essa indicação geográfica. E tem também os segredos industriais relacionados a processos, métodos, né, substâncias que são empregadas no processo industrial aí. Então, essa é a segunda dimensão. E, por fim, a gente tem a proteção sui generis, que seria aqui elementos mais relacionados a uma produção técnica específica. Por exemplo, tipografia de circuitos, que é uma coisa que até foge da nossa área, cultivares, né, que é o beneficiamento significativo e inovador de uma determinada plantação, de alguma determinada cultura, né, cultura de café, cultura de milho, cultura de soja, o que quer que seja, e os conhecimentos tradicionais, que é quando você pega, por exemplo, uma tecnologia social. É até interessante que esse é um conceito que a gente não vê tanto na disciplina, mas o que seria uma tecnologia social? É uma tecnologia, um modus operandi, um conhecimento aplicado que um determinado grupo faz, né, que um determinado grupo desenvolve. Então, vamos supor, nós somos aqui uma comunidade ribeirinha e a gente tem um método que a gente desenvolveu aqui com saberes nossos para, sei lá, limpeza da água ou para filtragem da água. Se a gente consegue comprovar que são saberes próprios, adquiridos a partir da tradição da região, a gente consegue transformar isso em uma tecnologia social. Inclusive, existem editais, né, na época daquela barragem, do rompimento da barragem de Brumadinho, não, anterior, Mariana, da barragem de Mariana, 2016, abriram-se editais, né, de utilização de tecnologias sociais
para pesquisadores. Então, por exemplo, nós, enquanto pesquisadores aqui, poderíamos ir numa região ribeirinha, numa região específica, tentar resolver, né, esses problemas acarretados do desastre com os saberes da localidade, transformar aquilo no que a gente chama de tecnologia social. Fica aí até um tema interessante, depois quem quiser saber mais. É um saber adicional, um saber que, assim, a gente não trabalha aqui na disciplina, mas que ele existe, né? É importante ter esses caminhos novos, quem tiver curiosidade aí de saber a respeito, tá? E que pode gerar renda também, né, galera? Não é só, a gente tem que tirar essa ilusão, né? Tipo, esse preconceito de que tudo que tem a palavra social não traz dinheiro, né? Então, as tecnologias sociais, elas podem ser, inclusive, replicadas, registradas e replicadas. Essa é a grande ideia da propriedade intelectual, né? Associar e atribuir direitos àqueles que né, têm o direito específico sobre uma determinada invenção, né? Os autores de determinado saber. Peraí, aqui. Então, assim, em título, a nível, entre aspas, né, de prova, vocês precisam saber que, independente de ser um direito de autor, ou de ser uma propriedade industrial, ou de ser uma produção sui generis, que são as 3 modalidades de propriedade intelectual, é importante a gente fixar aqui. Propriedade intelectual é uma área do conhecimento. Ela se divide em 3 sub-áreas, que seriam o direito de autor, que seria a propriedade industrial e a produção sui generis. Independente de qual seja a modalidade, existem algumas dimensões que a gente precisa entender da propriedade intelectual. Você precisa saber, então, que, em relação à questão do escopo do direito, ou seja, a finalidade do direito, que o que você está protegendo especificamente, tá? Porque, tipo assim, vamos supor, você desenvolve um produto, esse produto ele é patenteado. Aí você cria uma marca para esse produto, ou cria uma marca para a empresa na qual você vai vender aquele produto. Então, tipo assim, se o seu produto ele for patenteado, mas a sua marca não quer dizer que você, né, que se alguém vier reivindicar o direito sobre a sua marca, você fala, mas eu tenho a patente. Não, mas patente é patente, registro de marca é registro de marca. Né? Tipo assim, então você desenvolve um produto que o desenho dele é inovador, o desenho industrial dele é inovador, mas a marca também não foi registrada. Ou então, tipo assim, o desenho do produto, ele é registrado e é um produto totalmente inovador. Então, tipo assim, se a pessoa faz ele com outro desenho industrial, você só tem, né, você não tem direito de requerer royalties sobre aquela patente, porque você não patenteou o produto, você só registrou o desenho. Mas isso, geralmente, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele te ajuda, né? Ele te orienta nesse sentido. A questão é que paga, né, galera? Então, assim, quando vocês forem orientar um empresário, um proprietário de indústria, vocês precisam entender que paga. Isso paga para se fazer. Existe também, galera, a territorialidade da sua proteção. Vocês acham, por exemplo, que... vou fazer uma pergunta, ver se vocês estão prestando atenção. Vamos supor, eu desenvolvo a minha marca. Aí eu registro essa marca no INPI. Se alguém nos Estados Unidos quiser usar minha marca, ela está protegida? Repete a pergunta, professor. Criei e registrei minha marca, ok? No INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Fiz o registro da minha marca. No Brasil, né? Se alguém nos Estados Unidos quiser usar o nome da minha marca, eu estou protegido? Lá não, aqui sim. Então, isso é uma questão. Aí depende. Por exemplo, se você fizer o registro no INPI, muito bom, Alisson. Não, você está protegido só no território nacional. Agora, vamos supor que você... Nacional. Oi? Nacional. Isso, eu só confirmei. Ah, tá. Não, entendi. Achei que eu tinha falado errado. Você está protegido só que existem mecanismos. Lembra que eu falei para vocês que existe uma organização mundial de propriedade intelectual, a WIPO? Você vai ter que fazer um registro
em nível internacional. E para que você vai fazer isso? Quando você tem pretensões, né, quando você tem objetivo, escopo de lançar a sua marca para fora do país, né, vamos supor. E a gente precisa desmistificar isso, galera. O comércio exterior está vindo aí com tudo. Então, assim, é claro que existem uma série de documentações, existe uma série de elementos aí que precisam ser considerados, né? Você tem que cadastrar o seu produto especificamente numa área, mas é muito importante, assim, vocês pensarem, né, que o mundo é o nosso campo de trabalho, pensar em exportação e importação também. Então, caso exista o interesse, a necessidade de exportar seu produto, é preciso fazer um registro mais abrangente. Você ia perguntar alguma coisa, Felipe? Claro. Sim, no caso, pelo que eu tô entendendo aí, tipo assim, porque isso é de suma importância se você tem um projeto inovador, alguma coisa assim. Mas parece que a parte burocrática disso não é muito fácil, não, né? Cara, não é. Sendo bem sincero, para isso que existem os núcleos de inovação tecnológica, por exemplo, aí em Manhuaçu, quem estiver na região aí, eu não tenho certeza, só estou falando o que eu acho. Aqui em Viçosa, por exemplo, tem um escritório, a CPPI, que é a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual, que te auxilia com isso. Aí, assim, e depende também se Ah, entendi. com taxas Tem. favoráveis. Você tem que procurar uma ICT, que é uma instituição de ciência e tecnologia. Normalmente, aqui na nossa realidade, o mais próximo são universidades federais, que tenham um núcleo de inovação tecnológica. O nosso núcleo de inovação tecnológica aqui no FV é a CPPI, que é a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual. E aí eu não estou fazendo a propaganda não, tá, pessoal? Estou mostrando para vocês a estrutura burocrática de registro, ilustrando, né, na realidade nossa, o que seria mais próximo. Então, vindo aqui, caso a configuração do seu negócio ou da sua empresa esteja configurada ainda em empresa de pequeno porte, eles têm taxas mais favoráveis para o pequeno empreendedor. Né? Caso a empresa esteja no lucro real ou no lucro presumido, aí já são outras taxas. Além disso, existem escritórios de direito, né, que são especializados nisso. Por quê? Você pode fazer sozinho? Pode. Vou até mostrar aqui o site do INPI para vocês. Você até pode, só que assim, a chance de erro num dos registros ali, na busca consubstanciada né, ou na documentação inerente, pode atrasar muito o seu processo ou inviabilizar o seu processo. Então é importante, né, que a gente... Então, aí vocês podem falar assim, professor, mas você está ensinando a gente como procurar um escritório de fomento? Sim, porque até mesmo para saber se o escritório não está te passando a perna, entre aspas, né? A gente acha assim, porque a gente não vai fazer, a gente não precisa saber. Não, pelo contrário, a gente precisa entender justamente para poder cobrar. Né? Então, assim, por mais que vocês não vão pegar a mão na massa para fazer o registro, vocês precisam saber das etapas, até mesmo também para não chegar no escritório de inovação, ou caso um cliente de vocês peça esse registro de marca, vocês não terem que digitar no Google como fazer para registrar minha marca, entendeu? Assim, pelo menos vocês já sabem o caminho, o step by step, né, o passo a passo, para agilizar também a performance de vocês, para performar com excelência, tá certo? Então, é muito nesse sentido. A gente está pensando aqui em organizações industriais que querem, né, consolidar a sua atividade. O engenheiro de produção é justamente esse profissional responsável por incorporar essas inovações no mercado, tá certo? Bem, então, isto posto, né, falando em territorialidade, então tem um limite territorial. Como eu falei para vocês, as propriedades intelectuais, elas não são ad eternum, tá? Elas têm um tempo de duração. Por exemplo, desenho industrial são 10 anos. Marcas também são 10 anos. Direito de autor, geralmente são 20 anos, ou 50, a depender da obra. Então, assim, vocês têm que lembrar que, vamos supor uma situação prática aí para a vida de vocês. Registrei minha marca, ou registrei a marca do meu cliente na empresa que eu trabalho. Vocês têm 10 anos de registro de marca. Depois que esse período expirar, e assim, é importante que vocês não deixem o prazo expirar para a marca de vocês não ficarem vulneráveis, para as marcas de vocês não ficarem vulneráveis,
vocês precisam renovar o registro, tá? É preciso renovação do registro. Então, não deixar o prazo passar também, tá certo? E a segurança jurídica, ela reúne as 3 dimensões formalizadas nos contratos, principalmente para transferência de tecnologia, né? Para que vocês possam estar amparados pela lei, e aí a presença de um advogado ou de um escritório de propriedade intelectual ou de inovação tecnológica é imprescindível, porque eles têm esses modelos de contrato que respaldam vocês de eventuais problemas, igual esses que eu ilustrei anteriormente. O desenho do produto é registrado, mas o produto não é patenteado, então a pessoa fez o produto com um desenho industrial diferente, então ela pode usar, entendeu? Para que não aconteça esse tipo de coisa. E aí, pessoal, isso aí a gente falou a respeito, né, da dinâmica internacional dos países, né, em relação à inovação, e a gente não pode esquecer que a PI, a propriedade intelectual, ela vai impactar diretamente no mercado da inovação. Um dos fatores, né, a gente, por conta do nosso fomento à inovação, ele ser um pouco mais deficitário do que se normalmente é em outros países, igual eu falei com vocês sobre essa questão, né, da preocupação com o registro de marca, a gente importa muita tecnologia e produz pouca tecnologia, sabe? Então, assim, produz e registra, a gente produz pouco e registra menos ainda tecnologias, né? Então, isso é uma questão que precisa ser mitigada. Como? Com ampliação dos conhecimentos e acesso em relação a isso, tá? A gente não pode esquecer, né, em relação às principais dimensões da PI que a gente trabalha aqui, a questão da propriedade intelectual e dos direitos autorais, né, geralmente quando a gente está falando de empresa, por conta do nosso ramo, especificamente, tá? Se vocês desenvolverem, vamos supor, uma invenção, uma coisa significativamente nova, quais são mais ou menos os passos, só a título de curiosidade, ainda que eu tenha recomendado, né, procurar o INPI. Primeira coisa, vai ser feita uma busca de anterioridade nos bancos internacionais de patentes, e aí vai ver se o seu produto de fato ele é original, se ele é único, se ele é autêntico, tá? Depois tem que pagar a taxa, né? E essas taxas são todas organizadas lá no site do INPI. Você paga o registro, né? E aguarda a confirmação. Depois, você precisa fazer uma descrição detalhada, né, da sua invenção, aspectos técnicos, tem que ter o desenho explodido, tem que ter funcionalidades, como usar, como fazer, os insumos, mais ou menos o que eu estou pedindo no trabalho para vocês, tá? Você precisa de comprovantes, né, que demonstrem essa tecnologia, e aí depois vai ser feita a análise da concessão, né? Que ela vai ser válida, né, por exemplo, na patente por 20 anos, e aí você faz o depósito da patente no Thomson Innovation, né, que é o Banco de Dados Mundial de Inovação, o Banco de Patentes, e aí seu pedido está registrado, ok? Em relação a marcas, né, um tema que acho que né, é muito do interesse de todos nós, porque é um tema de todas as dimensões da PI, né, da propriedade intelectual, é o que mais está relacionado com a gente, né? Principalmente em relação à propriedade industrial. Então, existe, né, a Lei da Propriedade Intelectual, essa Lei 9.279 de 96, que já é uma lei que vai para além da Lei da Inovação, que a gente discutiu lá no capítulo de Fomento à Inovação, que ela vai caracterizar a marca, né? O que é marca? Um sinal distintivo, né, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos e serviços idênticos, semelhantes, afins ou de origem diversa. Então, ou seja, a definição de marca aqui nesse conceito ela é muito extensa, tá? E vai desde a identidade visual da empresa, hoje até outros elementos, como, por exemplo, jingles, né, sonoridades, e os elementos que são passíveis de registro, tá? Mas marcas têm muitos problemas, não tem? É o campo mais polêmico, Alisson. E eu vou mostrar para vocês no site do INPI por que a marca tem tantas questõezinhas relacionadas assim, tá? A marca, né, ela assegura o registro exclusivo, né, para o dono dela, só ele pode usar, né, e obter vantagens em relação a notoriedade e ao prestígio que a marca traz. A gente sempre fala, né, tipo assim, essa blusa que eu estou usando, essa blusa preta lisa, tipo, R$20. Se eu coloco
um símbolo, sei lá, da Dior aqui, essa blusa custa 250. Então, é justamente esse o poder mercadológico, né, o valor de uma marca que está atribuído. Então, assim, por exemplo, quando você não tem um escritório físico, um espaço físico, você não tem patrimônio, você não tem imobiliário, você é uma empresa da internet, mas que está monetizando, está ganhando dinheiro. Como que você vai precificar isso? Com base no valor da sua marca, no capital subscrito, ou seja, quanto que você investiu. Então, isso é muito importante e agrega valor à marca, né? Então, por exemplo, se eu subscrevi no capital para montar minha empresa de R$ 10.000, e aí, sei lá, eu tive um lucro nos 5 últimos anos de R$ 50.000, ou um valor adicionado, né, EBITDA, R$ 50.000. Então, quer dizer que a minha marca agora está valendo 60 mil. Né? Então, tipo assim, não tem a ver com faturamento, tem a ver com lucratividade, com retorno, né? Retorno sobre o meu investimento. Então, né, a gente vai calcular o valor de marca com base nesse e em outros fatores. Então, o registro de marca, eu tinha falado isso. Oi, Alisson. E se for algo semelhante, tipo assim, igual vamos pôr, supondo, né? Igual o Primo Rico, o nome dele hoje é uma marca. Aí ele criou um aplicativo que chama Rico. Aquele mesmo nome que ele tinha como Primo Rico antes, para esse Rico aplicativo dele, transforma ou são separados ou continua como o mesmo valor? Não, aí que tá. Aí que tá, Alisson. Nesse caso aí, esse nome Rico como marca não seria registrado, porque tem aspectos nominativos, tipo assim, para registrar essa marca rico, né, ele teria que ter alguma especificidade, porque, por exemplo, rico é uma palavra de uso comum. Eu não posso, eu não posso registrar uma marca, sei lá, que chama Bola, uma marca que chama Belo, entendeu? Sim. Teria que ter alguma especificidade, ou de indicação de origem, ou teria, tipo assim, algum sobrenome familiar, entendeu? Tipo assim, mas se ele fosse registrar, ele ia ter que fazer como é que fala? Alguma adaptação nesse nome aí, com certeza. Porque quando eles fazem a busca nominal lá, tem uma série de chatices, sabe? Tipo, e inclusive em relação à questão gráfica, tem que ver o gráfico também, tipografia. O que ele pode fazer, eu não conheço esse aplicativo, mas ele pode talvez tentar patentear o aplicativo, entendeu? Como uma invenção. Sacou? Bom, ou então registrar o desenho industrial do aplicativo, que é alguma coisa que a gente vai ver mais à frente também. Meios de se proteger ele tem, mas talvez eu acho que essa marca teria problemas para registro, sacou? Bom, Entendi. aí, galera, as marcas, né, o que se considera marca em nível de NPI, elas podem ser, né, elas podem variar em função da natureza e da forma de apresentação. Por exemplo, a gente pode ter uma marca nominativa, né, uma empresa que ela vai ter uma combinação de palavras, igual esse exemplo aí que você deu, né, tipo, esse rico, né, e as marcas, elas precisam, e elas vão ter uma grafia distinta, mas a marca, ela é só nominativa. Então, por exemplo, acho que tem umas ilustrações ali na frente que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a marca é só o nome escrito mesmo. Então, ela vai ser uma marca nominativa, tá? Uma marca figurativa ou emblemática é aquela que tem um desenho, uma imagem, um símbolo, ou seja, é o que a gente vê normalmente nas marcas, né? Que tenha uma representação, né? É o que tem a figurinha ali da marca, por exemplo. Sim, aqui, ó, uma marca, aqui mesmo no nosso slide, uma marca emblemática, figurativa, né? Ela tem um desenho próprio, tá? Pode ser representada talvez com uma letra estrangeira, com ideogramas. Então, a marca ela pode ser figurativa também quando você tem um símbolo, por exemplo, Nike. Você olha e, né, você consegue identificar. Por exemplo, aqui, ó, Globo, Mercedes, o Banco do Brasil. Então, sim, são marcas figurativas, tá? E a gente pode ter a marca mista, tá?
ou a marca composta, que vai ter combinações nominativos e figurativos, ou só elementos nominativos com uma grafia estilizada, com uma letra própria, ou seja, quando você registra o lettering, tá? Então, aqui, só para diferenciar, a marca nominativa é quando você está registrando o nome da marca, tá? O próprio nome já diz, nominativa, você está registrando o nome da marca, tá? A marca figurativa é quando você tem só o emblema, você está registrando o símbolo da sua marca. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês, para fixar, acho que eu já devo ter falado isso em outras aulas, mas isso é importante. A partir de hoje, vamos fazer um combinado com o professor. Não existe logomarca, tá certo? Aí você vai, mas meu patrão fala, meu pai fala, eu falo, meu tio fala. Não existe logomarca, tá certo, galera? A palavra logomarca está errada. É tipo a gente vamos, é tipo nós foi. Muita gente fala, mas tá errado, tá? E agora eu vou explicar por que logomarca não existe. Logo significa marca, né? Logo, logos, vem do grego, significa logo. E marca vem do alemão, marca, do germânico, né? Marcas, significa marca também. Ambos significam representação, abstração, símbolo. Então, se eu falo logomarca, eu estou falando marca-marca, você entendeu? Então, ou é logotipo, que é a união da logo com a tipografia, ou é marca gráfica, tá? Logotipo é a união da escrita, que é a tipografia, né, com o símbolo, e marca gráfica é quando tem só a representação. Tá? E quando tem só o escrito, professor? Tipografia. Então, tipografia é o escrito, logotipo é a reunião do símbolo com o escrito, e a marca gráfica é o símbolozinho. Então, é o logo, tá? Envie o logo para mim, por favor. Então, não existe logomarca. Eu falo isso, tem aluno que quer, às vezes, quase me bater, mas não existe logomarca, tá bom? Não, pelo menos em título de propriedade intelectual. Beleza? Decepcionei alguém? Bom, e aí, galera, a marca composta, né, ou a marca mista, é quando ela tem dois elementos distintivos, um elemento gráfico e um elemento escrito, né? Então, por exemplo, quando você mistura o símbolo ou o símbolo com a letra, quando a empresa tem uma fonte específica, igual aqui no caso da Sony, professor, não tem nenhum símbolo, mas a fonte é específica dela. No caso da Nestlé, e por aí vai, né? E a gente pode ter também as marcas tridimensionais, né? Que quando você tem toda uma estrutura que compõe aquela marca, né? Quando você tem todo uma forma plástica distintiva, quando você tem um conjunto de elementos tridimensionais que caracteriza aquele produto. Só que lembrando, pessoal, para ser distintivo, compor a marca, essa característica, por exemplo, a embalagem aqui da Toblerone, chocolates, por exemplo, a embalagem triangular não é um requisito técnico. Porque vamos supor que se só pudessem ser feitas embalagens de chocolate triangular, então você não poderia registrar uma coisa só para você. Então, você só consegue registrar uma marca tridimensional quando essa tridimensionalidade ela não foi exclusiva do caráter técnico do produto ou do serviço que você quer registrar. Tá certo? Beleza? Bom, como eu não posso trazer logos dos meus clientes, né, eu trouxe só para vocês darem uma olhada na composição para registro, por exemplo, da minha marca. Tipo assim, por exemplo, aqui, essa marca, ela é nominativa, ela é figurativa emblemática, ela é mista ou ela é tridimensional, galera? Ela é Professor, tridimensional. eu acho que seria mista. Ó, temos um embate aí. É mista ou tridimensional? Eu falei mista porque em cima você falou da Nestlé.
não tem um símbolo, né? Mas a letra é exclusiva, né? No caso, sei lá. No Eu caso, acho Por que exemplo, chega a ser... eu pensei no tridimensional porque, para mim, esse modelo aí é um sentido de uma lâmpada, que quer dizer, as ideias vão surgir com então, o mas nome aí que escrito. Mas aí que tá, Alisson, a gente só consegue aqui mensurar coisas relacionadas à altura, largura e desenho. Então, assim, não tem uma embalagem específica, não tem uma forma tridimensional própria. Então, Entendi. ela seria mista aqui por conta da mescla de elementos figurativos, né, com a fonte própria, ok? E aí tem que ter toda uma explicação, por exemplo, padrão de cores, né? Isso aí o padrão de cores vai ser mais para desenho industrial, que a gente vai ver a seguir. Então, o padrão de cores utilizado, né? As referências, os traçados, o alinhamento da figuração. Então, a gente olha a figura assim, acho que é um negócio simples, né? Mas tem todo o alinhamento para a configuração, que, por exemplo, desenhar um raio, né? Uma lâmpada, um relâmpago, isso qualquer empresa pode fazer, mas aí tem as dimensões, né, as especificações do alinhamento da marca. Os ícones, né, qual que é a representação simbólica, então de onde que nasceu a ideia da representação emblemática ou figurativa, então lâmpada, igual você mesmo falou, da ideia de inovação, de criatividade, de novas ideias, e o raio representa a força, a velocidade, né, a vontade de mudar algo. O raio ele é algo que impacta, né, onde ele atinge, ele impacta. Então, a proposição não é ideológica, né, mas ideária da logo seria essa. Aí tem a questão dos códigos, né, relacionados à cor da logo, né, utilização. Então, tipo assim, é muito difícil registrar uma cor própria, mas usar essas combinações de cor, a gente, né, tá tentando proteger nesse sentido. E seria isso. Eu não mostrei essa representação aqui porque ela confundiria muito vocês, questão da tridimensionalidade, mas isso aqui é só uma aplicação de logo, né? Não quer dizer que tenha uma forma tridimensional específica, ok? Então, pessoal, tudo isso é relacionado a registro de marca, tá? Só para gente avançar aqui, em relação, aqui, ó, só para eu finalizar aqui com vocês, em relação ao, ao registro especificamente, caso, né, alguém queira proceder com o registro de marca, é necessário entrar no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na seção de marcas. As informações são todas atualizadas, né, constantemente. Caso você queira fazer, né, o registro da sua marca, você vai receber um acesso, né, nesse sistema e-marcas. Eu não tenho ainda, né, porque, como eu falei, terceirizei, mas aqui você vai ter todo o acompanhamento, toda a continuidade necessária. Aqui você tem todas as informações para fazer o seu pedido, inclusive o manual da marca, a tipologia que eu expliquei aqui, ó, que eu expliquei para vocês, ela está relacionada aqui, tá certo? Então, por exemplo, os tipos de marca, né, nominativa, figurativa, mista, tridimensional, aqui ilustra, né? Por isso que eu quis mostrar para vocês. Aí tem outras questões aqui também, marca de certificação, marca coletiva, mas normalmente quando a gente está falando de empresa, a gente está falando principalmente dessas marcas aqui, tá certo? Bom, aí aqui a gente tem a legislação, vídeos para poder fazer o depósito, os aspectos relacionados ao Protocolo de Madrid, que são os elementos que são considerados, tá? E caso alguém tenha interesse, é só entrar no site do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e mergulhar aí nesse mundo das marcas. Achei que ia dar tempo da gente falar de propriedade intelectual, não deu. Ó, de desenho industrial, mas não deu, mas não tem problema. Na próxima aula a gente fala que é a respeito de aspectos específicos relacionados ao design, forma, ornamentação de determinados produtos ou serviços. Muito legal que, inclusive, saiu uma reportagem hoje do novo Citroën, que foi registrado o desenho industrial dele aqui no Brasil, e a reportagem era de hoje, aí, tipo assim, ia mostrar na data, né, para vocês verem a aplicabilidade, mas não tem problema, fica para a semana que vem.
Alguma dúvida, meus queridos? Professor, na verdade, nem é dúvida, né? Mais um comentário aqui, é que eu não imaginava que tinha tantas burocracias. Eu sabia que era difícil, né? Que não é fácil, mas é um pouco mais difícil do que eu pensei. Cara, Você não. já criar já é difícil, né? Inovar já é difícil, mas você ainda ter essa propriedade depois, aí é bem difícil. Cara, eu vou te falar que assim, Não tem nada fácil, não. fazer sozinho é muito difícil. Por isso que eu sempre recomendo, não é nem fazendo propaganda, fazendo merchandising, não, sabe? Não precisa ser o daqui do FV, faz em BH, em São Paulo, onde quiser fazer. Mas é muito importante ter o acompanhamento de um escritório de, sabe, de acompanhamento, um núcleo de inovação tecnológica ou um escritório de propriedade intelectual, porque é muito detalhe, sabe? Essa busca nominativa, depois eles trazem alguns elementos assim que você precisa mudar uma coisinha ou outra ali, então é, não é impossível, mas é bem complexo. E assim, até mesmo Não, para você saber os passos, né, para você seguir. nada fora do normal também, não é igual você for Não. num fórum sem advogado. Você não precisa de advogado, mas é muito melhor você ir com advogado. Exatamente, é tipo isso. E, por exemplo, a mesma coisa para abrir uma empresa, né? Para ir na junta comercial, né? Você precisa de um contador, por aí vai. Então, assim, mas é bom que a gente saiba os processos, né? E assim, só uma coisa, cara. O bom do processo de registro de propriedade intelectual é que você sabe de um, meio que você já sabe de todos. Assim, não é que é tudo igual, né? Você não precisava da gente distinguir aqui. Mas, assim, meio que o caminho das pedras ele fica meio parecido. Por isso que, para a nossa disciplina, eu escolhi o que é mais interessante para a formação de vocês, que são marcas e desenho industrial, para detalhar assim um pouco mais. E os outros, o caminho é praticamente o mesmo, procurar NPI, ver algumas questões, tá certo? E desenho industrial é uma coisa que a gente precisa ver com um pouco mais de atenção, porque é, ele envolve especificamente a área de vocês, né? Da produção industrial. Então, é uma coisa que a gente precisa dar um pouquinho mais de ênfase. Show? Gente, se não tem mais dúvidas, então, obrigado. Tamo junto. Até a próxima aula.